Ei, eu sou Israel. Eu vou apresentar hoje sobre conflitos na Ásia e na África. O meu grupo é composto por mim, eu, Felipe, o Aaron e o Pablo. Então, vou começar falando sobre o apartheid. O apartheid foi um movimento segregacionista que ocorreu muito fortemente na África do Sul pela população branca, em que os brancos tinham direitos, tinham privilégios, eles eram considerados superiores aos negros, que eram a maioria da população da África do Sul. Isso causava muita revolta pela diferença de tratamento, e movimentos populares aconteciam. Um desses movimentos, uma manifestação, aconteceu de 67 negros serem mortos, e um dos líderes dessa manifestação, que era o Nelson Mandela, ser preso. Só em 1965 esse movimento começou a perder força pela queda dos governantes que eram brancos e racistas. Em 1990, Mandela foi libertado e as leis raciais foram finalmente revogadas. Então Mandela foi eleito presidente do país e finalmente as coisas começaram a se acertar. Bom, outra coisa, vou falar sobre o Irã e Iraque. Esse conflito já acontece desde muito tempo, muito antes de Irã e Iraque serem o Irã e Iraque. Isso vem desde a antiguidade porque os povos dessa região sempre lutaram pelo controle das terras da planície da Mesopotâmia, por causa dos rios Tigre e Eufrates. Então, pouco antes do início do conflito, que eu vou citar em 1979, o Irã passou por uma enorme transformação política, que foi conhecido como Revolução Islâmica. Os islâmicos xiitas assumiram o controle do país ao lado de partidos esquerdistas e do apoio da população. Eles deporam o rei, instaurando um Estado teocrático islâmico e sendo contra a presença de países ocidentais e do Estado de Israel. Já o Iraque pertencia à seita sunita, né? Ele tinham lá o seu regime, que apesar de laico restringia bastante os xiitas, e essa restrição dos xiitas começou a causar um pouco de revolta. Então, como o Irã e o Iraque detinham as grandes quantidades de petróleo, a economia, a base da economia deles é essa, e eles têm um grande poder militar, eles começaram a entrar em conflito, tanto pela questão econômica como pela religiosa. O Iraque temia muito que uma revolução xiita acontecesse no país, como aconteceu no Irã. Então eles começaram a entrar em conflito, basicamente. Então, o Irã, em 1979, Saddam Hussein, iraquiano, invadiu o Irã com apoio dos Estados Unidos para evitar esse apelo da Revolução Xiita, já que os xiitas estavam sendo destratados no seu governo. Então, eles tiveram uma guerra que gerou milhões de mortos, perdas, destruição. Mostra que a imagem de um fazendeiro, de um garoto também que perdeu a sua casa durante a guerra. E assim, depois de anos e anos de guerra, em 1988, o conflito finalmente falou assim: vamos terminar isso aqui, porque ninguém tomou vantagem em nada. Então eles firmaram a paz. Porque os iraquianos tinham uma vantagem inicial geográfica e assim, em questão de armamento, por causa do apoio dos Estados Unidos e tudo mais. Só que os xiitas dos iranianos estavam animados porque a liderança deles era uma liderança muito forte e eles tinham mais gente. Então acabou que equilibrou bastante a luta e ninguém venceu nada. Por fim, o último que eu vou falar sobre conflitos na Caxemira. Essa região que fica ao norte da Índia e do Paquistão é marcada desde sempre por conflitos internos, desde a Segunda Guerra Mundial, porque desde que os ingleses saíram de lá, a região ficou dividida entre hindus e islâmicos. Então foi criado meio que duas regiões distintas, né?
os hindus politeístas, seguindo a sociedade de castas, espiritualistas, sabe? Tudo mais. E os islâmicos do outro lado, que monoteístas, assim, todos os homens são iguais perante Deus. Então isso marcava muito e rachava muito a sociedade de uma maneira muito marcante. Isso gerava conflitos muito presentes. Então, nessa época surgiu Mahatma Gandhi. Ele tentou fazer um trabalho, ou um projeto de construir uma região, esse lugar, onde as culturas poderiam viver em plenitude, apesar das diferenças. Só que os muçulmanos não viram isso como uma coisa boa. Eles chegaram assim, nossa, estão tentando dominar e ter hegemonia. Então, eles fizeram uma coisa chamada Liga Muçulmana e eles começaram a fazer ataques e tentar impor literalmente uma divisão na região. Esses conflitos acabaram matando Gandhi e acabou que a ONU interviu, assim, vamos deixar as pessoas decidirem o que elas querem fazer. Só que a Índia nunca aprovou isso. Então, por fim, nada foi resolvido e até hoje ocorre uma tensão muito grande na região, sendo pretexto até para guerras ou armamento, corridas nucleares. Mas até hoje temos conflito naquela região. A maior parte da população é islâmica, só que os hindus ainda têm força. Então, ainda há guerra lá.